E aí eu gostaria de começar perguntando assim, bem geral. Sabe que eu tenho o problema de que eu estudei filosofia, então tenho assim essa deformação profissional. E aí, desde essa deformação profissional, a gente gosta de fazer perguntas básicas, que normalmente são as mais complicadas. A pergunta é: o que são direitos humanos? Pergunto: o que são direitos humanos? Não é uma pergunta retórica. Mas eu volto a perguntar: o que são direitos humanos? Porque se você fez alguma referência a alguma história, momento histórico, e aí você faz referência à guerra. É verdade que normalmente se diz que a Declaração Universal surge após a Segunda Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra, mas tem um histórico, incluso, que é anterior também a esse momento. Que são direitos humanos? Estou insistindo no que. Qual é a identidade de que são direitos humanos? Direitos fundamentais. Tá, mas olha, um problema é você não pode colocar o definido na definição. Eu não posso dizer direitos humanos são direitos. Tem que tirar, porque senão estou repetindo a mesma coisa. Que são direitos humanos? Tá, leis. Os direitos são leis? Não? Ah, mas você já leu o texto, então não vale a pena. Não. Bom, ontem a gente falou que são processos de luta, a gente falou isso ontem. Eu continuo perguntando. É importante aceitar a incomodidade da pergunta. Que são direitos humanos? É o mesmo direito de adquirir algo que você tem um direito e eu também tenho. Aham. Talvez eu não estou sabendo. Um direito de adquirir algo? Não, de ter. De ter? Adquirir algo é um Aham. direito humano que eu tenho de adquirir algo que o outro também tem. Tá, então o direito deveria funcionar para todo mundo. Isso, um direito. Tá, ok. Então funciona para todo mundo, proteger os mais fracos, conjunto de normas, mas não são só normas. Haveria as demais pessoas. Que são direitos humanos? A gente fala. É um conceito que tenta assegurar aquilo que nos torna humanos e que por isso não pode faltar para ninguém. Então, bom, é um conceito, é só um conceito, é um conceito e são normas, mas que, de qualquer forma, tenta assegurar aquilo sem no qual a gente acha que não é ser humano. É isso? Que nos torna humanos. Nos torna, que asseguram a dignidade da existência. Ok, o que mais? Tá, então, interessante, porque você amplia, não só são normas, também são princípios, e você traz uma coisa que a gente falou ontem. Lembram ontem o Robert Cox dizendo que toda teoria foi feita por alguém e para alguma coisa. Então, a gente tem que pensar, se é toda teoria, também a teoria sobre direitos humanos foi feita por alguém e para alguma coisa. Ou é que toda teoria é feita por alguém para alguma coisa, mas os direitos humanos não. Os direitos humanos é uma coisa absoluta, que ninguém mexe com ela e que desceu do céu, assim, Deus que convidou, que invitou, no mato que cresceu, não. Tá bem. Alguém pensou, alguém falou, propôs de uma maneira ou outra e chegou na sociedade e aceitou. Agora, como foi que aceitou? Quem propôs? Por que propôs essa norma? Etc. Aí é importante começar a problematizar. Eu estou perguntando isso porque eu gostaria de começar dizendo, normalmente, assim, no mundo, no Brasil isso está mais complicado, mas as pessoas acham que, bom, se é de direitos humanos, é legal. São boas pessoas. É uma coisa boa. É de pessoas que querem assegurar. Tá. Aqui, incluso, tem um debate, não, mas direitos humanos só por humanos direitos, bandido bom é bandido morto. Tem aquele debate ainda fluindo, não é? Por isso eu digo que no Brasil a coisa está um pouquinho mais complicada, mas normalmente
Quando você, não, se é de direitos humanos, é uma coisa boa. E eu quero começar problematizando, trazendo assim, uma pergunta sobre isso. Porque o que acontece é que quando um discurso se converte em uma coisa assim que boa, que legitima as pessoas, isso pode ser apropriado por outros para tentar disfarçar os seus próprios interesses. Acontece. Então, em nome da democracia, eu posso invadir um país, posso destruir um país para levar a democracia para lá. O Afeganistão está todavia recebendo a democracia americana, não? Está ainda com as bombas, estão recebendo a democracia americana. Então, com direitos humanos pode acontecer o mesmo, que em nome dos direitos humanos, alguém não necessariamente esteja atuando da melhor maneira possível, mas fala em nome dos direitos humanos. Agora, tudo o que eu vou dizer aqui não é para falar contra os direitos humanos. Muito pelo contrário. Isso eu quero deixar também, desde o princípio, muito claro. Eu vou tentar fazer uma crítica do discurso tradicional dos direitos humanos, porque, para nós, direitos humanos é uma coisa muito importante. E, então, como a gente está olhando que tem uma manipulação do discurso dos direitos humanos, a gente precisa dizer, opa, vamos tentar esclarecer um pouco por onde é que vai esse debate. O que estou dizendo é que direitos humanos é assim como a gente falava ontem, que a cultura é um território em disputa. A cultura é um território em disputa. As pessoas estão lutando por como vão ser compreendidas, sei lá, as políticas culturais, o que é cultura, o que não é cultura, etc. Também direitos humanos, também com direitos humanos acontece isso. E aí é interessante porque, claro, temos uma história, é verdade, aí uma referência importante é a Declaração Universal de 1948, depois da guerra, mas assim, vamos dizer, em geral, quando na época, na modernidade, se fala de direitos humanos, a referência fundamental são a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Inglesa. A gente poderia levar a coisa muito mais para trás, assim, não, os gregos e Antígona e, sei lá, os pré-socráticos já falavam de alguma ideia que lembra, que começa com a coisa de direitos humanos. Mas para nos limitar um pouco neste tempo da modernidade, a grande referência são a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, anterior à Revolução Francesa, e a Revolução Americana, que são os primeiros. São processos históricos dos quais aparecem documentos, constituições, cartas que reconhecem explicitamente isso que chamam direitos. Tá? Então, assim como por ubicar um pouco no contexto histórico. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É verdade. Mas aí, olha, interessante. Eu estou saltando várias coisas, mas para aproveitar este diálogo com vocês. Fala a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E então, o que acontece? Então é para todo mundo, não? É para todos, para que todo mundo tenha acesso. E aí as mulheres dizem, todo mundo? Nós também, então, não? Não é? Para as mulheres também. Direitos universais. E Olympe de Gouges, as mulheres dizem, então direitos para as mulheres, não é? E aí Olympe de Gouges cria a Declaração dos Direitos das Mulheres. E ela foi até a guilhotina e cortaram a cabeça dela. E aí Boubef diz, direitos dos trabalhadores, então. Direitos de todo mundo e de todos os trabalhadores. E Boubef, junto, igualzinho que Olympe de Gouges, terminou na guilhotina. Os haitianos dizem, gente, a gente é até francês, colônia francesa, então também são os nossos direitos, não é? Não, senhor. Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que era para todo mundo, acabou sendo a declaração que funcionou para homem branco proprietário. Homem branco proprietário. Na realidade, na vida concreta. Entendeu? Eu estou dizendo, porque, só para não confundir os discursos com aquilo que se faz com os discursos. Uma coisa é o discurso e outra coisa é o que você faz com o discurso. Eu apresento uma declaração que é para todo mundo, só que por detrás,
Esses direitos são para homem branco proprietário, não confunda. Não confunda, senão vai terminar na guilhotina também. Então, e aí a gente pode dizer, tá, mas então como é que funciona a coisa? Então, por que se fala de direitos de todos e todas? Aí é interessante dizer, todo discurso é feito por alguém e para alguma coisa, não é? No processo revolucionário, não é verdade que só participaram os burgueses, não é verdade. Os camponeses participaram, as mulheres participaram, os artesãos também participaram. Só que uma coisa é quem participa na revolução e outra coisa é quem elabora a reflexão depois e quem conta a história. Uma coisa é quem luta e outra coisa é quem conta a história oficial sobre essa luta e elabora a teoria sobre direitos. Quem contou a história, quem elaborou o discurso sobre os direitos após a Revolução, já não foram os camponeses, foi a classe social burguesa. Foi a burguesia. E aí, tem referências concretas. É o pai do discurso, da fundamentação dos discursos, John Locke. Tá? Locke, grande referente da declaração dos direitos. Só que então você vai ver o que o Locke vai falar e o que ele vai dizer no final das contas, que os direitos fundamentais, principais e absolutos são a vida, a segurança e a propriedade. Será casualidade que Locke, representando os interesses da burguesia, fale que direito absoluto é a propriedade? Provavelmente, se Locke fosse camponês, não falaria da propriedade, no que falaria da terra. Mas ele está apresentando uma compreensão sobre os direitos a partir de um lugar concreto, representando os interesses e as necessidades de um sujeito social concreto, que é a burguesia. Só que os burgueses podem ter os seus problemas, mas não são idiotas. Não? E é óbvio que eles não vão dizer, gente, estes são os direitos que convêm para a burguesia. Não, esse não foi o discurso. Eles disseram, estes são os direitos de todo mundo. Estes são os direitos de todos e todas. Só que, por acaso, são os que convêm para a gente, para nós. Mas eles apresentam esse discurso dos direitos como o direito de todo mundo, de todos e todas. Mas a partir dos interesses deles. E como eles elaboram para fazer pensar que são os direitos que são de todos e todas? Não, porque são direitos que estão vinculados à natureza da pessoa, ou tem outra fonte também, não, são os direitos mais de uma vinculação teológica dos filhos de Deus, ou são os direitos que são próprios de toda pessoa, porque toda pessoa tem racionalidade, então, todos temos razão, então toda pessoa que tem razão tem direitos, etc, etc. E aqui eu já estou falando do fundamento filosófico desse discurso. Quando eu falo de discurso tradicional em direitos humanos, do que estou falando é do discurso liberal dos direitos humanos. E aí, a coisa é tão forte que normalmente as pessoas acham que só existe o discurso liberal dos direitos humanos. Porque é tão hegemônico que se apresenta como o único discurso. Lembra a história do pensamento único que a gente falou ontem? Se apresenta como o único pensamento possível. Então, o discurso tradicional, que é o discurso hegemônico, que é o discurso liberal dos direitos humanos. E a narrativa, a compreensão de direitos humanos que se ensina na academia, que está na cabeça dos atores vinculados ao mundo do direito, que se apresenta na mídia, que as pessoas têm na rua, ainda que não tenham uma teoria sobre conceitos e tal, mas tem essa compreensão sobre direitos humanos, que é o discurso liberal. E aí, então, esse discurso liberal tem como algumas fundamentações, algumas antecedentes. E aí tem a noção, um pouco vinculado ao que vocês falaram, é que são os direitos próprios da pessoa humana. E essa tem uma palavrinha aí, são os direitos inerentes. São da pessoa humana pelo simples fato de ser pessoa humana, não?
Tá. Só que alguns, e isso tem um nome assim meio mais dentro do direito, que é o justnaturalismo, direito natural, são os direitos que são, eles vão dizer, são atributos inerentes da pessoa humana. Esse é assim como o conceito, não? Atributos inerentes à pessoa humana. E alguns falam, tá, mas o que significa isso? De um atributo inerente da pessoa humana. Ou seja, porque são direitos, nessa compreensão justnaturalista, liberal. O justnaturalismo é uma das fontes que alimenta o discurso liberal. Diz, não, são próprios da natureza humana, se derivam da natureza humana. Esse é assim, como muito comum no discurso liberal. E aí eu pergunto, o que significa isso? Que um direito se deriva da natureza humana. Bom, como é que é isso? Não, que os direitos são próprios da pessoa humana pela natureza humana. Como é isso? É como um hormônio que você segrega direitos? Como é que da natureza humana derivam direitos? Porque aí tem um problema. Porque então quem controla... Se eu acho que os direitos derivam da natureza humana, quem controla o discurso sobre a natureza vai controlar o discurso sobre os direitos. E tem um problema. Não sei se estou conseguindo me explicar bem. Se eu acho que os direitos são derivações da natureza humana, quem controla o discurso sobre a natureza controla o discurso sobre os direitos. Um caso claro: direitos à população LGBT. Aí tem todo um debate político, dizendo, por exemplo, a Igreja Católica dizendo, não, eles são pessoas humanas, mas a sua conduta sexual não é própria da natureza humana, portanto, não tem direitos vinculados à sua sexualidade, ao exercício da sua sexualidade. Vê o problema de derivar direitos da natureza? Não, então, aí então como eu explico? Primeiro pergunta, qual é a natureza humana? Porque esse é um debate que a própria filosofia já deixou de lado, porque não tinha como resolver essa história. Não, somos animais racionais. Tá, só somos animais racionais? Eu não sinto, só penso? Não. Então é sentipensante. Tá, mas então é um animal político, é um animal racional? Qual é o específico do ser humano? Para dizer qual é a sua natureza e de aí derivar direitos. Então, é muito complicado quando eu pretendo vincular direitos de uma concepção de natureza. E a outra fonte que alimenta o discurso liberal dos direitos humanos é o que se conhece como justpositivismo. Tem o justnaturalismo, que acha que tem direitos produtos da natureza humana, e tem o justpositivismo, que vai dizer, e aqui eu estou fazendo uma caricatura, tá? Estou resumindo muito. Você tem direitos porque tem uma norma, uma lei que reconhece esse direito. Uma norma que foi promulgada por uma autoridade competente, seguindo um procedimento adequado. Se você não tem norma que protege, não tem direito. Essa é a outra fonte. Estou dando assim o discurso tradicional de direitos humanos. E já estou fazendo a crítica ao mesmo tempo. Então, tem atributos inerentes à pessoa humana, dos quais se derivam obrigações para o Estado. Qual é o problema com esse discurso justpositivista? Ou seja, que acha que tem direitos porque tem norma. O problema é quando você restringe o discurso sobre os direitos à norma. Só a norma. Porque é como se eu dissesse... qual é seu nome? Desculpa. Edileuza tem direito ao voto porque a Constituição reconhece o direito ao voto de Edileuza. Eu estou dizendo uma mentira? Não, estou dizendo uma verdade. A Constituição reconhece o direito ao voto de Edileuza. Qual é o problema? O problema é o que eu não estou dizendo. De novo, lembra que o problema com o pensamento tradicional é que restringe a nossa leitura da realidade.
quando eu digo que Leusa tem direito ao voto porque a Constituição reconhece o direito ao voto das mulheres. Tá. O que eu não estou dizendo é que a Constituição reconhece o direito ao voto das mulheres porque as mulheres se organizaram, se mobilizaram, pressionaram politicamente para conquistar esse direito. Então, não é pouca coisa que eu estou deixando fora do conceito. Lembram o problema ontem, quando você diz uma coisa e deixa outras coisas fora dos conceitos? Esse é o problema aí. Ah, não. O direito é a norma, o reconhecimento jurídico, a garantia jurídica disso que se chama direito. Não, para aí. Mas tem norma porque antes teve luta política. Se eu deixo fora a luta política, eu estou fazendo um recorte da realidade que também é problemático. Então, olha todas as nuances que tem por trás disso que vamos chamar direito. Ah, não, está vinculado, é próprio da natureza humana. Não, mas desculpa aí, como que é próprio da natureza humana? Ah, não, então é próprio da norma. Tá, mas só a norma? É só a norma que vai... Porque se eu invisibilizo, se eu oculto a luta política, se eu oculto os atores sociais vinculados nessa luta, eu estou roubando a memória dessa luta, eu estou roubando a memória política desses atores sociais. E não é pouca coisa roubar a memória das lutas na sociedade. Por que estou dizendo isso? Porque, olha, ganhar um direito significa que alguém perdeu um privilégio. Assim, a sociedade ganha direitos para todos e todas porque um grupo de privilégio perdeu o privilégio. Não é relação de poder do que estamos falando. Então, vocês acham que quem perdeu o privilégio vai ficar tranquilo? Não, óbvio que não. E se algo tem demonstrado a história é que os poderosos têm paciência para recuperar seu privilégio. Eles sabem voltar. Sabem voltar. Tá? E aí buscam a maneira e voltam a colocar a coisa. Tá? Quem perde privilégio vai tentar recuperar. Então, a conquista dos direitos não é só chegar, é manter aqueles direitos. Então, se eu fiz todo um trabalho para ganhar direitos e alguém perdeu o privilégio, mas eu quito o poder a esses atores sociais que estão na luta, quem perdeu o privilégio vai tentar recuperar esse privilégio. Então, eu estou dizendo isso porque o discurso liberal diz que os direitos são irreversíveis. O que diz, só para fazer o resumo, o discurso liberal, tradicional, direitos humanos vai dizer, são atributos inerentes à pessoa humana, dos quais se derivam obrigações para o Estado. Aí o Estado tem que legisla e reconhece o direito, e aí então tem a norma que protege, que garante esse direito, e são direitos supostamente universais e supostamente irreversíveis. E aí eu pergunto para vocês, os direitos são irreversíveis? Pergunte para os trabalhadores do Brasil se os direitos se perdem ou não se perdem. Entendeu? Então, como é que são irreversíveis? Eu estou vendo que, na realidade, cada semana estamos perdendo direitos. Olha, então, eu falo isso porque eu passei muitos anos da minha vida dando oficinas de direitos humanos dentro do discurso liberal. Assim, totalmente convicto do discurso liberal. Os últimos anos desse trabalho, eu parecia maluco, porque eu estava, não consigo dizer que são irreversíveis quando eu já estou vendo que não são irreversíveis. E como eu digo que são universais, mas estou vendo que um sim, outro não. E como eu digo... Eu não sabia já... Aí, não dá mais, tá? Aqui tenho que repensar essa coisa. E, bom, afortunadamente, encontrei outros marcos teóricos que me ajudaram a ser um pouquinho mais coerente, pelo menos. Né? E é isso que eu estou apresentando agora para vocês, esse conflito estou falando de conflito entre duas perspectivas. O discurso liberal, tradicional, hegemônico de direitos humanos, e este discurso crítico de direitos humanos. Mas, olha, partimos das revoluções francesa, inglesa, americana. Supostamente um discurso
que reconhece direitos para todo mundo, mas que, na verdade, não era para todo mundo. Terminaram sendo os direitos de homem branco e proprietário. Isso é importante, tá? Classe, raça e gênero. Debate que até hoje ainda estamos nisso. E aí, depois, como eles conseguem apresentar que esses direitos são de todos e todas? Não, é que são direitos da natureza humana, da racionalidade. Então, são direitos que só basta você ter razão. Qual foi a armadilha? Que eles pegaram uns direitos que eram bons para eles e apresentaram como direitos de todo mundo. E aí, a coisa... Bom, eles tinham o poder para os seus interesses serem apresentados como os interesses gerais da sociedade. A classe dominante consegue apresentar os seus interesses como os interesses do conjunto da sociedade. Até hoje isso funciona assim. Mas aí, então, precisamos olhar de novo esse discurso sobre os direitos para nos perguntar, mas será, então, que é verdadeiramente assim? E é por isso que eu estou apresentando esse debate sobre a teoria crítica, o pensamento crítico no campo dos direitos humanos também. Não para dizer que os direitos humanos não são importantes, senão para que esse discurso, essa disputa sobre o que são direitos, realmente seja levada a sério e ninguém roube os nossos direitos em nome dos direitos humanos. Porque é isso que normalmente acontece. É o que um autor como Franz Hinckelammer vai dizer, a inversão ideológica dos direitos humanos. Então, você usa o discurso dos direitos humanos em contra dos direitos humanos. Em contra do reconhecimento efetivo dos direitos humanos para todos e todas. Consigo explicar um pouco a preocupação, qual é a ideia, o debate que estou trazendo aqui? Sim? Então, olha que eu sei que... porque eu adoraria dizer, não, direitos humanos é isto, é uma coisa legal, vamos lá, todo mundo e tal, beleza. Tá, é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado porque tem uma história, e eu estou tentando trazer também esse debate sobre direitos humanos a partir do que a gente já falou ontem sobre pensamento crítico. Olha, como toda teoria é feita por alguém e para alguma coisa, também as teorias sobre direitos humanos. E ontem a gente falava de que toda teoria surge da dinâmica social para tentar explicar essa dinâmica social, não sei se vocês lembram, mas você pode tentar explicar a dinâmica social para legitimar ou para tentar transformar essa realidade. Isso também acontece com os discursos de direitos humanos. Você pode utilizar o discurso de direitos humanos para tentar identificar as assimetrias de poder, as contradições, para visibilizar essas assimetrias de poder e para tentar mudar essa realidade, ou pode usar o discurso de direitos humanos para legitimar o que está dado e que nada aconteça, para manter as relações de poder que existem. Eu vou dar um exemplo concretíssimo que eu gosto muito. No ano 2010, uma associação de eleitores chamada Citizen United, dos Estados Unidos, apresentou diante da Corte Suprema uma consulta para ver se era possível que as companhias transnacionais tivessem um teto no financiamento das campanhas eleitorais. É o caso Citizen United contra a Comissão, ante a Comissão Federal Eleitoral. É simples. Olha, será que as companhias podem ter um teto máximo para não financiar demais? Porque, claro, se elas financiam, depois elas vão cobrar de volta e elas vão tentar controlar os partidos políticos por via do financiamento das campanhas. Qual foi a resposta da Corte Suprema? Olha a resposta. Caso Citizen United, de janeiro de 2010, da Corte Suprema dos Estados Unidos. A resposta foi, você não pode colocar um teto no financiamento da campanha, porque você estaria atuando contra a liberdade de expressão do sujeito jurídico empresa. Olha a volta, a armadilha que dá. Pega todo o discurso de direitos humanos feito para as pessoas e bota no sujeito jurídico empresa. E depois, em nome da liberdade de expressão, direitos humanos, você diz que não pode colocar um teto no financiamento da campanha eleitoral.
Resultado, você mobiliza o discurso de direitos humanos para quê? Para deixar nas mãos do poder econômico o sistema político do país com o maior exército do mundo. Esse é o resultado concreto. Mas é em nome dos direitos humanos. É em nome dos direitos humanos. Está vendo como eu posso mobilizar o discurso de direitos humanos para atuar contra os direitos humanos? Por exemplo, lá atrás falou que os direitos humanos, tem os direitos assim, absolutos, básicos, não sei o quê, a propriedade. Vida, segurança e propriedade. Só que isso depois vem as lutas, porque isso não ficou lá tranquilo, isso tem um processo histórico de luta depois, as lutas sociais, o processo socialista, etc. Isso vai modificando a compreensão sobre os direitos e aparece, por exemplo, a ideia de que existe a função social da propriedade. E, portanto, a propriedade não é um direito absoluto, porque existe a função social da propriedade e você pode regular o tema da propriedade em função do interesse social geral. Hoje estamos assistindo, e vocês podem ver isso nas sentenças, podem ver isso o que circula na mídia, uma volta de um discurso que volta a colocar a propriedade como um direito praticamente absoluto. Estamos assistindo nessa luta pelos direitos, porque, repito, direitos humanos é um campo de briga, de luta. Todo mundo está querendo puxar direitos humanos para seus interesses. Então, tem toda uma galera tentando recuperar a ideia de que a propriedade privada individual é um direito absoluto. Então, você não pode fazer nada em contra da propriedade privada individual. Essa é uma elaboração do discurso dos direitos funcional ao sistema capitalista. Você pode ter um discurso dos direitos que seja apropriado de maneira funcional à reprodução do sistema capitalista, ou pode, assim como pode ter um discurso dos direitos funcional, sei lá, manutenção do patriarcado, ou pode ter um discurso dos direitos que surge da própria dinâmica social e tenta compreender essa sociedade, mas para tentar transformar essa realidade. Esse silêncio, o que significa? A Sociedade Interamericana de Imprensa, a CIP. As pessoas acham que a Sociedade Interamericana de Imprensa, que sempre está dando declarações a favor da liberdade de expressão, as pessoas acham que é uma sociedade de jornalistas. Não é. É uma sociedade de donos de meios de comunicação social. E eles mobilizam o discurso da liberdade de expressão, liberdade de pensamento e de expressão a favor da liberdade de empresa, não de prensa, sino de empresa. Mas olha, eu mobilizo o discurso da liberdade de expressão não para cuidar da liberdade de expressão, senão para me cuidar da minha empresa, que é uma empresa de mídia. Mas eu não vou dizer que estou cuidando da minha empresa, estou cuidando da liberdade de expressão, do mundo, de todo mundo, tá? Ah, por exemplo, não? O Elon Musk quer comprar, já parece que não vai comprar, mas ainda não se sabe o que vai fazer. Então, mas o que estou dizendo é, olha como os direitos humanos é uma moeda de troca, sabe? Pode ser uma moeda de troca, e por isso precisamos cuidar de como é que se fala de direitos humanos. Eu tinha um professor de filosofia que ele usava muito uma imagem que eu gostei muito. Ele dizia, olha, quando você lava um menino, você vai botar água suja, tenha cuidado de não botar o menino junto com água suja, tá? Então, eu não quero botar o menino, mas eu quero botar água suja, depois desse menino tomar banho. Então, e a gente está assistindo nessa manipulação do discurso de direitos humanos, e é por isso que nós estamos trazendo esse debate bem no início desse curso. Então, o nosso interesse é, olha, os direitos humanos surgiu no marco da sociedade capitalista. Se surgiu da Revolução para cá, foi no marco da sociedade capitalista. E foi no marco da modernidade. E foi no Ocidente. Tá? Ocidente moderno capitalista. É verdade. Agora, isso não quer dizer que direitos humanos, porque tem alguma galera na esquerda que acha, não, isso é uma coisa da burguesia, deixa para lá. Isso é uma coisa da burguesia, nem entro aí, porque direitos humanos é uma coisa burguesa. Vamos com mais cuidado, tá? Porque não é tão simples tampouco assim. Porque direitos humanos também tem sido uma construção das lutas populares. Também tem muita luta popular detrás da construção de direitos humanos. E não dá para ignorar isso.
A gente não pode ignorar o esforço, a morte, a luta de companheiros e companheiras pelos direitos também. Mas se tem tanto problema nessa história dos direitos humanos e tal, então por que vamos continuar falando dos direitos? Vamos falar de outra coisa. Olha, não é a minha decisão. Essa decisão tomam quem? Os movimentos sociais. As mulheres continuam falando de direitos, os negros continuam falando de direitos, os camponeses continuam falando de direitos, os indígenas continuam falando de direitos. Então, o nosso esforço não vai ser para tirar deles o discurso. O nosso esforço tem que ser para reinventar essa lógica dos direitos para que realmente esteja a favor da luta dos movimentos sociais. Ou seja, o que eu não quero é que esse discurso liberal atrapalhe a luta das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos camponeses. Está vendo por que eu estou trazendo o debate? Mas não, deixa de falar de direitos. Para aí, as mulheres estão falando de direitos, os camponeses, os negros estão falando de direitos. Aí eu vou dizer, não deixem de falar de direitos, eu vou roubar uma bandeira, eu vou roubar um discurso? Não. O que eu tenho que me preocupar, e aí pensemos no trabalho cultural. O desafio é como reinventar esses discursos dos direitos para que realmente esteja a favor das lutas dos movimentos pela transformação social. Esse é o grande desafio. Não deixar de falar de direito. Não, então vou falar de quê? Quando tem os movimentos sociais que organizam as suas demandas a partir da lógica dos direitos. Quando eles deixem de falar de direitos, eu acompanho esse processo. Mas, obviamente, não é isso que está acontecendo. E seria irresponsável politicamente e desonesto intelectualmente tentar fazer outra coisa. Então, por isso que você falou muito bem, direitos humanos é uma disputa, porque tem discursos e tem tentativas de que dos poderosos se apropriar deles, mas continua sendo uma demanda popular também. Na favela, do movimento negro, do movimento indígena, os povos indígenas, nas Nações Unidas, lutaram 27 anos, não é pouca coisa, é paciência histórica, compadre, para conseguir uma declaração dos direitos dos povos indígenas. 27 anos, lendo lá nas Nações Unidas, para conquistar um instrumento jurídico que reconhece os direitos dos povos indígenas. Olha, e quando você pergunta para eles, mas então vocês estão dentro dessa cosmovisão dos direitos? Não, querido, essa é uma ferramenta política. Eles têm clareza total de por que fazem o que fazem. Eu não estou na lógica liberal. Eles falam claramente. Nós não fazemos isso porque acreditamos na lógica liberal dos direitos. Mas nós compreendemos que na nossa luta jurídica, isso é uma conquista e uma ferramenta que vai nos ajudar a manter os nossos direitos pelo território, pelos nossos costumes, etc, etc. Então, olha a inteligência coletiva de dizer, precisamos esse instrumento, é uma ferramenta para manter a nossa luta. E aí é interessante, então, já começar a compreender também direitos humanos como o direito, em geral, como uma ferramenta de luta. Só que esse direito pode ser a favor ou em contra. E a luta é a luta por conseguir ferramentas que ajudem a gente para levar a luta em frente. Temos 1948, depois da Declaração Universal, depois da Grande Guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração dita universal dos direitos humanos. Beleza. Mas a pergunta é, quem falou, quem escreveu essa declaração? Porque, claro, qual é o problema? Essa declaração tem uma compreensão do que é o sujeito humano. Mas foi elaborada por todo mundo? Não, foi elaborada por um grupo. Mas será que ela tem realmente noção? Porque foi um grupo que estava numa cultura muito específica. Claro, e é o que estou dizendo. Essa declaração que se diz universal é, na verdade, uma declaração feita a partir de uma concepção antropológica ocidental. Mas ela traz uma ideia do que é ser humano. Então, a pergunta, então se a minha cultura não é essa, eu não sou ser humano? Tem um conflito aí sobre a pretensão de universalidade dos direitos. Porque uma declaração, os direitos se dizem para todo mundo, mas foram pensados a partir da lógica ocidental. Olha o desafio que isso significa nos processos culturais. Eu vou reforçar uma compreensão de direitos que reforça uma compreensão monocultural, etnocêntrica dos direitos, ou eu vou tentar abrir esse processo para além dessa captura da ideia de direitos e, portanto, a captura da ideia do que é ser humano, porque o problema é
Olha, o problema é que muitas vezes o discurso de direitos humanos funciona como um cavalo de Troia, uma invasão cultural. Em nome da democracia, do desenvolvimento e dos direitos, aí vai o Ocidente penetrando todas as culturas e fazendo o que já vem sendo chamado de epistemicídio e de etnocídio. É um problema, esse é um problema. Então, como fazer para que direitos humanos não terminem sendo um instrumento de imposição cultural? E aí é o grande desafio da universalidade dos direitos humanos. Então, nesse processo de reinvenção dos direitos, para além do discurso liberal, ou incluso contra essa pretensão do discurso liberal dos direitos humanos, é como repensar os direitos para avançar hacia uma compreensão de direitos que seja realmente representativa da diversidade do mundo. Da diversidade do mundo. E aí é um problema concretíssimo, que é o problema, então, esse que estamos falando, da universalidade dos direitos. Porque se dizem universais, mas foram pensados desde o Ocidente. E aí é muito interessante, porque, voltando na história, 1948, a Declaração dos Direitos Humanos é promulgada nas Nações Unidas. Vocês sabem quantos estados, que hoje são estados, naquele momento eram estados? 55. Os demais eram colônia. Colônia. E olha a loucura. Tá, mas vocês estão falando de direitos humanos e todo mundo mantém colônia? Vocês estão falando de direitos humanos aqui, né, sei lá, nas Nações Unidas, mas mantém relações de exploração, de escravidão, e não tem problema com a escravidão? Como é isso? Não, mantém a relação colonial na África, na América Latina. Entendeu? Olha a contradição. Então, só 55 desses estados, que hoje são estados, naquele momento eram estados já. Os demais não participaram. Só 55 participaram. Aí diz, não, mas 45 anos depois, no encontro de Viena, na Declaração de Viena, no Plano de Ação de Viena, todos esses estados que eram colônias, que já passaram a ser estados, participaram da reunião e aceitaram direitos humanos. Então já não tem esse problema. Sim, para aí, vamos com calma. Você sabe que esses encontros mundiais, primeiro tem encontros regionais preparatórios, não? Você reúne a galera da África, a galera da Ásia, a galera da América Latina, e tem encontros, assim como a gente faz, não? Então você reúne a Bahia, Rio de Janeiro, antes de ir para um encontro nacional, a gente vai preparando a agenda. Quando os povos do mundo islâmico se reuniram antes de ir a Viena, em El Cairo, você vai no texto da declaração de El Cairo, e o mundo islâmico diz, nós se reconhecemos direitos humanos como direitos universais, sempre que eles sejam compreendidos a partir da lei islâmica. Então, mantemos o título, mas estamos entendendo coisas totalmente distintas por trás da ideia de que são direitos humanos. Então, a universalidade não está resolvida. Não está resolvida. E até tal ponto não está resolvida que quando os povos da África foram fazer a sua própria Carta de Direitos, você vai ver, é Carta dos Direitos do Homem e dos Povos. Por quê? Porque a concepção de sujeito da Declaração Universal, como é na lógica ocidental moderna, o sujeito é individual. Mas o sujeito individual não funciona para as comunidades africanas, porque eles têm uma concepção de sujeito coletivo. Então, eles precisaram mudar até o nome da carta. Falaram de Carta dos Direitos do Homem e dos Povos, para trazer essa dimensão coletiva na concepção de direitos, de sujeito coletivo na concepção dos direitos. Então, olha, estou trazendo esse debate porque isso, até hoje, é um debate importante. Porque por trás da ideia de direitos tem uma ideia de sujeito de direitos. E detrás da ideia de sujeito de direitos tem uma compreensão do que é ser pessoa humana. E que não encaixa nessa ideia de pessoa humana, então, eles ainda não têm aquela lógica muito eurocêntrica, a que você, para ser pessoa humana, tem que se parecer aos europeus. Tá? Aquele processo de branqueamento que o discurso de direitos humanos pode ser utilizado para isso.
Como vai até aqui? Debate. Bem? Tá. Mas aqui, quando eu coloquei aqui, eu pensei, olha, é verdade, surgiu no marco capitalista, mas também surgiu no marco de lutas. Então, tem essa cara mais desde os interesses do poder, mas também tem a construção de baixo para cima, desde os setores populares. Então, não dá para ter, nem para tirar, nem para aceitar ingenuamente, mas também não dá para rejeitar ou para aceitar tranquilamente. Então, temos que compreender essa disputa que está por trás da construção da ideia de direitos. Então, desde o pensamento crítico, uma das coisas que nós pretendemos fazer é identificar. Lembra que a gente falou ontem de visibilizar, desestabilizar e transformar. E eu ofereci hoje fazer um exercício de desestabilização dos discursos de direitos humanos. Não? Bom, a gente já está fazendo isso, obviamente. Quando eu confronto a ideia de natureza humana, de direito natural, ou que o direito é só a norma, já está desestabilizando essa ideia de direitos. Mas para pensar, fazemos isso porque para o pensamento crítico é importante entender as debilidades e os vazios de outros discursos, não por um assunto só de caráter intelectual, sino por uma preocupação de caráter político. Porque esses discursos, esses conceitos têm consequências práticas. Eu fico meio molesto. Mas, não, essas são só ideias. Para aí, querido. Você conhece alguma coisa que tenha mais efeito na vida das pessoas que as ideias? Uma ideia pode fazer morrer uma pessoa. Então, uma ideia pode ser muito perigosa. Pode ser muito perigosa. Então, a gente se preocupa com esses discursos, essas outras teorias, não só por um assunto teórico, sino também por um assunto político-prático, pelas consequências que esses discursos têm na vida das pessoas. E aí, então, eu vou querer fazer um segundo exercício de desestabilização do pensamento tradicional em direitos humanos. A gente pega o livrinho de pensamento tradicional de direitos humanos, primeira página, atributos inerentes à pessoa humana, dos quais se derivam obrigações para o Estado. Tá. Segunda página é o que é chamado de, as advogadas lembrarão, a teoria das gerações dos direitos humanos. Então, tem uma primeira geração, direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. E aí, terceira, e por aí vai, não? Essa é uma teoria muito conhecida no campo do direito e tal. Claro, agora já não falam de gerações, agora falam de dimensões, mas é a mesma coisa, não mudou mais que o nome, porque a lógica é exatamente a mesma. Qual é o que passa, essa ideia de gerações? Parece que teve primeiro uns direitos e depois outros. E o que a teoria das gerações vai dizer é que os direitos civis e políticos são direitos que o único que querem é que o Estado não intervenha, não afete a vida das pessoas. Então, são direitos que o Estado tem que se afastar para deixar o espaço da liberdade das pessoas. E, portanto, são chamados de direitos negativos, porque é direito para o Estado não fazer. E como o Estado não tem que fazer, são direitos de imediata implementação, porque o Estado só tem que não fazer. Então, podem ser imediatamente aplicados. Aí os direitos de segunda geração são direitos econômicos, sociais, culturais. Mas esses já são direitos onde o Estado tem que entrar com orçamento, com política pública, etc. E, portanto, eles vão sendo efetivados na medida das possibilidades, segundo vai já tenha recursos, etc, etc. Essa é a teoria das gerações. Tá? Estou resumindo muito, mas o núcleo da ideia é esse. O que vocês acham da teoria das gerações? Vocês já conheciam essa teoria? Tá, mas isso está assim como bem no básico da teoria tradicional dos direitos humanos. E isso funciona na cabeça dos legisladores, funciona na cabeça dos gestores públicos. Olha o problema com essa teoria. Essa é uma teoria própria do discurso liberal dos direitos humanos. Será verdade que primeiro foram as lutas por direito à liberdade e depois vieram as lutas pela moradia e pela alimentação? Isso não é verdade.
Mas se você fala de gerações, primeira geração, segunda geração, parece que primeiro são as lutas e depois são as outras. E é mentira. As lutas foram dadas todas juntas. O povo queria a liberdade, mas também queria pão. E aí diz, não, mas se você vai lá na Carta Magna, 1215, era o habeas corpus, como a história longa, não? Direitos humanos aqui. Curioso, porque todo mundo fala da Carta Magna e ninguém fala da Carta Forestal, de 1217, que era uma carta na qual os camponeses pediam que aquele processo de cercamento das terras, que expulsava ele do campo e mandava ele para as cidades, a origem do capitalismo está aí, tá? Eles foram expulsos do campo, se apropriaram as terras, eles não tinham acesso à terra, não tinham acesso ao bosque, e, portanto, não tinham madeira, não tinham como comer, não tinham como passar o inverno, tinham que ir para a cidade, sem qualificação, sem propriedade, tinham que vender a sua força de trabalho, e aí começou a indústria, queridos. Tá? Olha como a história é bem mais assim, articulada, não? Então, ninguém fala da Carta Forestal, a Carta do Bosque, que é praticamente do mesmo tempo da Carta Magna, e que reconhece o direito à terra. Mas a história oficial só conta a história de direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Então, essa história das lutas não pega, não caça, não dá. Não é verdade que primeiro é uma geração e depois é a outra em tempo histórico. Mas vamos ver a teoria, a parte teórica. Isso é a parte histórica. A parte teórica. É que você tem direitos que basta o Estado não fazer e, portanto, são de imediata implementação, e tem outros que o Estado tem que fazer e, portanto, são de progressiva implementação. Tá. Vamos ver, isso será verdade? Vamos pensar em direitos de segunda geração. Direitos de formar sindicatos. Direitos de segunda geração, direitos dos trabalhadores de formar sindicatos. O que tem que fazer o Estado para que os trabalhadores consigam formar sindicatos? Alguém sabe? Eu vou dizer, tem que não fazer nada. Tem que deixar os trabalhadores formar sindicatos. Tem que respeitar a liberdade sindical dos trabalhadores. Acabou. Mas essa é uma característica dos direitos da primeira geração. Então, como é que um direito de segunda geração, mas a natureza dele específica é dos direitos de primeira geração? E, por outra parte, direitos de primeira geração, direitos negativos, então, não? Direito à segurança, direito à propriedade. Será verdade que o Estado não tem que fazer nada para assegurar o direito à segurança, o direito à propriedade? Mentira! Todo o sistema judicial desse país é para quê? Para assegurar a propriedade e a segurança das pessoas. Polícia, juízes, cárcere, muito investimento público e muita política pública. Ou não? Direito à moradia não significa que você vai no Estado e o Estado te dá uma casa. Não é assim que funciona. Então, o que estou dizendo é que esse discurso liberal das gerações, é interessante a tua pergunta por isso, porque como funciona? Já vimos que não é verdade, não se sustenta, mas funciona para quê? Para organizar a atuação do Estado. Porque aí a pergunta é, mas se não é verdade, por que essa teoria continua circulando? Continua circulando porque é funcional à reprodução de uma forma de atuação do Estado. O Estado vai cuidar do direito à segurança, do direito à propriedade, direitos de primeira geração, e vai deixar para, quando Deus quiser, os direitos sociais, o direito à alimentação, o direito à moradia. Então, cria uma prioridade na agenda do Estado. Ele organiza a atuação, essa teoria ajuda a organizar de uma maneira funcional ao sistema capitalista a atuação do Estado. Consigo explicar a minha preocupação com esse assunto da teoria das gerações? Eu estou dizendo assim, todos os direitos aparecem, nem todos. Incluso tem estados mais profundamente liberais que a saúde não é direito. Entendeu? Porque não, esses são princípios programáticos da atuação do Estado, não são direitos. O Estado não tem obrigação de fazer nada com isso. São princípios programáticos, assim, vamos ver. E aí é muito, por exemplo, todo o debate dos Estados Unidos sobre a saúde. Por quê? Porque a saúde não é direito. Porque a saúde não é direito nos Estados Unidos.
Vê o problema dessa teoria das gerações? Organiza a atuação do Estado. Funciona para dizer o que o Estado tem que fazer na lógica do sistema. E é mobilizado em nome dos direitos humanos, não? Que tem direitos de primeira geração, de segunda geração, e aí tem que respeitar uns direitos e os outros são princípios programáticos. Existe então uma hierarquia. Claro, hierarquiza esses direitos. Os direitos da geração. Exatamente, o que cria é uma hierarquia dentro dos direitos, quando, na verdade, se supõe que os direitos são integrais, não tem prioridade de uns sobre os outros, com todos os direitos para todo mundo. Mas a teoria das gerações funciona para hierarquizar a atuação do Estado. Mas você já viu algum alcalde político na atuação do executivo dizendo: tá, quando eu tenha direito, eu vou te oferecer direito à segurança. Quando eu tenha dinheiro. Não. Para a segurança sempre tem. Agora, para a educação, saúde, não sei o quê, vamos ver quando... Aí pode ter recorte, mas para cuidar da propriedade não tem recorte nunca. Vê como organiza a atuação do Estado? A lógica, os direitos... Mas o problema é que tem segurança aqui, mas não tem segurança na favela. Você já viu a expressão sensação de segurança? Eu achei isso horrível. Mas passa por aí. Mas o problema é que se a segurança... Porque é interessantíssimo isso. Qual é o problema com o neoliberalismo? Falando de direitos humanos. Que o neoliberalismo transforma os direitos em serviços. Que você compra e vende no mercado. Dá para ver como os direitos estão sendo transformados em serviços. Você compra ou vende, você tem saúde, você tem como pagar pela saúde. Você tem educação, você tem como pagar pela educação. Deixa de ser direitos para todos e todas e se transforma em mercadoria, em serviços que você transa em português significa, capaz que não é essa uma palavra. Transaciona no mercado, tá? Bom, transa também é um direito, mas não é disso que estamos falando agora. Então, o que estou dizendo é essa transformação dos direitos em serviços, dentro da lógica neoliberal. E aí, então, tem segurança, se paga pela segurança, ainda que seja indiretamente. E aí tem segurança na Zona Sul, mas não tem segurança. Em Bangu, com certeza, não tem a mesma segurança que tem, sei lá, em Copacabana. Não tem. E a atuação deles em Bangu é bem distinta do que é aqui. Entendeu? Mas são cidadãos igualzinhos, não é? Porque a gente fala do Estado, vocês estão falando do Estado, não? E a gente pensa não sei em que tipo de Estado, porque aquela ideia da República Francesa, do bem comum, do bem interesse geral, não sei o quê, não sei se alguma vez funcionou na França, mas na América Latina, nem estou falando só do Brasil, na América Latina, o Estado jamais funcionou dessa maneira. Jamais funcionou para cuidar do interesse geral. O Estado foi uma disputa para quê? Para controlar o território e a riqueza. E aí, botamos os portugueses, botamos os espanhóis, mas os filhos dos portugueses e dos espanhóis tomaram conta do Estado para quê? Para se preocupar pelo interesse geral? Não. Para se preocupar dos seus interesses particulares, mas em nome do interesse geral. De novo, cuidado com confundir o discurso com aquilo que se faz com o discurso. Com a prática que se faz através do discurso. É que não é que tem discurso por um lado e prática por outro, que você tem uma prática que se legitima em nome de um discurso, mas que é uma prática que, na realidade, contradiz o próprio discurso. Então, cuidado, falamos do Estado, do interesse geral, e estamos invisibilizando qual é a lógica real da atuação desse Estado, guiado por uma lógica capitalista liberal, de novo. E em nome dos direitos humanos. Então, na verdade, estados e governos, por si só, na América Latina, nunca se preocuparam com esse reconhecimento universal dos direitos. Não é a nossa realidade, não é a nossa história. Não é a nossa história. Até hoje. Até hoje. E não só no Brasil, na América Latina como um todo. Eu acho que no mundo como um todo, mas vou me concentrar na América Latina particularmente. Então, o que estamos dizendo é
que através de uma abstração das condições particulares, porque o que o discurso liberal faz é isso. Há sujeito abstrato, não tem condições materiais, não tem corpo, não tem território. É um sujeito universal, de racionalidade, uma razão abstrata, universal. Aí tem direitos. Esse discurso tira as condições materiais concretas, as relações de poder concretas, o conflito social concreto, a cultura, a forma como se organiza a economia. Então, através da abstração das condições particulares de cada processo, a concepção liberal de direitos, que é a hegemônica, consegue universalizar um particular. Ela pega um particular, homem branco proprietário ocidental moderno, e transforma uma concepção que ela diz que é universal. Ela universaliza um particular. Apresenta como universal o que, na verdade, é um particular. E aí, então, é interessante, porque ela faz isso oferecendo como racional, natural e necessária. Não, é da razão, portanto, de todo mundo, é universal. É racional e, portanto, é universal. Olha a armadilha, como é que se arma para conseguir mobilizar um discurso a partir de um interesse particular. Então, daí, que não podemos afirmar estes direitos como naturais. Os direitos não são naturais, nem eternos. Não é que existem antes da história humana, como se fosse uma ideia absoluta que estava lá no hiperurânio de Platão esperando ser captada. Os direitos surgem da própria dinâmica social. O que eu estou dizendo é que esses direitos são, assim, na perspectiva crítica, os direitos são uma invenção, são uma construção social, são a palavra é um acordo, é uma convenção, essa é a palavra, é uma convenção política, é um invento sócio-histórico, concreto. E aí tem pessoas que dizem, mas para aí, se não são naturais e universais de Deus, da razão, se só são uma convenção política, a coisa fica como muito fraca, como muito débil, como que não tem força, não obriga. E aí a resposta nossa é, bom, depende. Porque tem inventos humanos que têm muita força e que funcionam ao longo da história, que se mantêm e que organizam a sociedade. Deixa eu mostrar um exemplo de um invento humano que tem história e que organiza a sociedade. O dinheiro. É ou não é um invento? Isso não é da natureza, não é na necessidade metafísica. Não, é um invento, mas que funciona. Organiza a sociedade, se mantém no tempo. Por quê? Porque acreditamos nesse invento. E por isso a importância da construção de uma cultura de direitos, para que esse invento continue, se fortaleça e organize a sociedade em função dos interesses reais do conjunto da sociedade. Então, que seja um invento, uma convenção política, não é um problema. De fato, é melhor reconhecer a fragilidade do invento para todo mundo cuidar dele. Porque, não, mas então, se é um invento, pode acabar no tempo. Pode, de fato pode. De fato é o que acontece. Os direitos trabalhistas acabam se não cuidamos deles. Então, é melhor reconhecer que é uma convenção política e, portanto, é frágil. Precisamos cuidar deles. Precisamos reforçar eles permanentemente, ampliar o poder político da população e reforçar as garantias jurídicas ao mesmo tempo. É uma dupla tarefa. É uma tarefa política e uma tarefa jurídica também, e uma tarefa, portanto, cultural. Olha a complexidade, mas fica como muito mais interessante. Não é que é uma coisa da natureza, que existe antes da história, e que a gente tem que agora ver como se adapta a ela. Não é que tem uma teoria que tem que encaixar na realidade. Não, é uma construção histórica, na convenção política, e aí eu gostei muito quando você falou, porque tem um autor que eu trabalhei bastante com ele, José Antônio Marina, e ele diz: os direitos humanos é a melhor forma como os seres humanos
é o melhor invento dos seres humanos para tentar viver como seres humanos. É a coisa mais inteligente que os seres humanos criaram para tentar conseguir viver como seres humanos. Mas é um invento. É uma convenção política. Então, mas então não são inerentes? São inerentes. São de todos os seres humanos porque decidimos que vamos reconhecer eles, politicamente vamos reconhecer a todos os seres humanos. O que dizemos? Direitos são inerentes, são da pessoa humana pelo simples fato de ser pessoa humana. Por quê? Porque politicamente decidimos organizar a sociedade reconhecendo direitos para todas as pessoas pelo simples fato de ser pessoas humanas. Então, aí, olha, reconhecer a convenção política não tira força, mas coloca muito claro o desafio. Coloca muito claramente qual é o desafio. Desafio cultural, desafio jurídico, desafio político. Mas é aí a armadilha do discurso liberal. Eles botam a ideia de direitos da natureza, porque, se é da natureza eu não posso fazer nada. Ou é vontade de Deus, eu não posso fazer nada, eu não vou brigar com Deus, por enquanto não, tá? Então deixo para lá. Ou é da natureza, é racional, então ninguém briga com o racional, porque eu não quero ser chamado de irracional. E aí, então, a armadilha é que eles fecham o discurso aí. Não, esses são esses direitos, e esses são os direitos racionais, são os direitos universais. Aí ninguém briga, aí todo mundo cala a boca e aceita. É uma estratégia de poder para roubar a construção histórica dos direitos humanos, que é uma construção permanente por direitos. Então, é importante entender que ao que nos compromete nossa definição de direitos humanos é abandonar as visões abstratas do direito, que magnificam o papel solitário da garantia individual, mas da garantia jurídica abstrata. E o que pretendemos é avançar numa construção que reconheça a importância da garantia jurídica. Não estamos negando a importância do direito, mas é entender o direito, a norma, como uma ferramenta. E uma ferramenta que pode ser a favor ou pode ser em contra, porque a construção dessa ferramenta também é uma disputa. A briga no parlamento é por isso, porque uns querem um tipo de direitos, outros querem outros. Então, mas não é suficiente a garantia jurídica. Precisamos de garantias políticas, porque não é igual lutar por direitos na democracia que sem democracia. E precisamos também garantias culturais. E precisamos de garantias econômicas. Então, um conjunto de garantias muito maior do que só a garantia jurídica. Por isso, não é suficiente o enfoque liberal justpositivista, formalista. Então, resumindo, tudo o que a gente falou até agora. Os direitos humanos fazem referência à luta social. São processos de luta por condições de vida digna. Fazem referência à reflexão filosófica, teórica. A briga por direitos também passa pela briga teórica. Porque se eu consigo que o meu conceito seja implantado na sociedade, eu ganhei a briga. Se vocês olham para a sociedade com o meu conceito na cabeça, eu ganhei. Por isso a briga cultural. Por isso a batalha cultural. Obviamente é importante a luta pela garantia jurídica, mas não é suficiente. E aí, desde uma perspectiva crítica, vai ser importante também nos preocupar pela efetividade dessa norma. Isso significa o quê? Política pública. Então, é importante isso, por quê? Porque muitas vezes os movimentos sociais fazem uma luta generosa, se organizam, se mobilizam, conquistam a norma, o reconhecimento jurídico, e já ganhamos o direito, podemos voltar para casa. Voltam para casa e fica no papel. Fica no papel. E muitas vezes o que é conquistado na lei é perdido no regramento. Faz o regramento e perdeu tudo que estava na lei, é botado para trás no regramento. Então, precisamos nos mobilizar pelo regramento, sim. Então, conquistamos o regramento, vamos para casa, para aí. Vai ser debatido o orçamento e depois não tem orçamento para implementar. Então, uma luta permanente para conseguir uma política pública que faça efetiva essa conquista que estava já garantida na norma. Eu vou colocar um exemplo, porque não é suficiente orçamento. Precisamos também cuidar das instituições que têm responsabilidade na implementação desse direito.
lei, eu não vou falar, vou colocar um exemplo da Venezuela. Lei por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esse é o título. Contra a violência machista. As mulheres conquistam esse direito, essa norma incluso, mas quando a mulher vai colocar a denúncia na polícia, o próprio funcionário e a própria funcionária que recebe a denúncia revitimiza ela, porque começa, mas o que você estava fazendo? Alguma coisa você fez para apanhar. Por quê? Porque não tem uma cultura institucional que esteja perpassada por esse direito. Então, precisamos a norma, precisamos a política pública e precisamos a formação de instituições que realmente estejam imbuídos nessa lógica de direitos. E, por último, e aqui neste curso é particularmente importante, a sensibilidade sociocultural. Porque, deixa eu dizer, o problema de direitos humanos não é só das instituições, é um problema da cidadania. Eu sempre coloco um exemplo que para mim é muito triste, mas eu acho que é real. A gente denuncia, e com razão tem que continuar denunciando, a tortura. Mas o problema por trás da cultura não tem um trasfondo também de caráter cultural? As nossas famílias, as nossas escolas, os nossos hospitais não têm um uso da violência para controlar os corpos das pessoas? A nossa televisão, né? Temos um substrato cultural que legitima a tortura. Que vem a partir da nossa história de E colonização. da colonialidade, do racismo, do patriarcado, mas o que estou dizendo é, temos que combater a tortura na lei? Temos que combater a tortura nas instituições? Temos, mas também temos que combater uma cultura que legitima as relações de poder através do uso da violência física. A escola é uma grande escola de tortura, caramba. O controle corporal Dentro das próprias casas, né? na família. Na criança, né? Na família, na religião, temos uma cultura. Óbvio que não é direto, não estou dizendo que é uma coisa de... não é que ninguém vai falar a favor da tortura, mas até por isso é mais perigoso, porque é mais capilar, sabe? Uma coisa assim que entra no diálogo, de ladinho e tal, mas deixa colocada a sensibilidade cultural de que tem que ser assim. Então, temos um desafio no campo cultural imenso para criar uma sensibilidade cultural que realmente acompanhe o desafio de construção de sociedades justas que realmente garantam direitos humanos. Esse é um grande desafio e é um desafio que nós queremos colocar particularmente nesse curso. Gente, até aqui estou falando muito, mas dá para mais ou menos colocar o debate, para colocar o desafio, para compreender por onde vai? Porque então, para terminar, nessa primeira parte, antes do café, esta é a segunda vez, os direitos humanos são produtos sociohistóricos. Então, isso não é um conceito, tá? Estou tentando só resumir, não é um conceito. Vocês sabem que não tem que se preocupar pelo PowerPoint, a gente vai encaminhar, amanhã vai encaminhar para todo mundo que veio na aula, tá? Temos já a lista de presença, então aí com os e-mails a gente encaminha o material. Então, resumindo um pouco, os direitos humanos são produtos sociohistóricos construídos a partir das diferentes lutas populares, empreendidas em prol de condições de vida digna. São processos de luta para construir condições de vida digna para todos e todas. É um processo de luta no qual entra a luta pelo direito, entra a luta pela norma, mas não é suficiente a luta pela norma, tem uma luta cultural também, tem uma luta institucional, etc, etc. Então a luta é por dentro do Estado e por fora do Estado. Precisamos brigar nas instituições e por fora das instituições também. Então é uma luta em muitas dimensões e em muitas escalas. E o que estamos dizendo, então, é que é necessário repolitizar a luta pelos direitos. Não estou falando de partido político, estou falando de reconhecer a dimensão política dos direitos humanos. Porque o problema é que o discurso liberal dos direitos humanos se prestou para uma espécie de captura técnica dos direitos humanos. Agora, direitos humanos é uma coisa que tem a ver, sei lá, com algumas ONGs e com a gente que vai para São José de Costa Rica, que vai para Washington, para a Comissão Interamericana e pronto. E aí você pergunta a um ativista, a um militante, você trabalha em direitos humanos? Não, eu trabalho pela terra. Querido, se você trabalha pela terra, você está trabalhando pelos direitos humanos.
Ah, não, mas ficou a ideia de que só é defensor de direitos humanos quem luta contra a tortura e contra a violência policial. Mas um problema de como foi apresentado o discurso de direitos humanos como uma captura técnico-jurídica em mãos de alguns advogados e de alguns ativistas, quando, na verdade, tem que ser uma ferramenta de todo mundo na construção social. Então, a necessidade de repolitizar a luta pelos direitos para superar as armadilhas de um enfoque exclusivamente formal dos mesmos, confrontando modelos teóricos que despolitizam a luta por uma vida digna. Se eu digo, você tem direitos desde que nasce, só por sua natureza, e o Estado vai reconhecer esses direitos, o que eu estou dizendo? Fique sentada que está tudo certo. Se eu digo, não, direitos são processos de luta por condições de vida digna, estou dizendo, a gente tem que se organizar, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se articular para conquistar e manter esses direitos. Olha como a diferença é total. É como se, lembram ontem? Não é igual ver a Danta atravessando a rua que ver a rua atravessando o território. Então, vai depender desse olhar se vamos compreender os direitos de uma maneira ou outra e vamos intervir na realidade de uma maneira ou outra. Então, precisamos uma perspectiva analítica que dê conta da realidade do poder na sociedade, das relações de poder na sociedade, e que seja capaz de uma construção de direitos que seja capaz de contribuir para diminuir essas assimetrias de poder. E, portanto, não vale uma concepção de direito abstrata, tem que ser uma concepção de direitos que esteja na realidade, que dê conta do capitalismo, do racismo, do patriarcado, do machismo, da LGBTfobia, entendeu? Das assimetrias de poder como um todo, para transformar essa realidade. E já para terminar, e agora sim, terceira vez, e última da primeira parte, a gente vai tomar café e volta, é necessário afirmar, então, os direitos como exigências de poder social. É um poder. Um direito é uma construção de poder social. Para quê? Para se confrontar com os privilégios. É uma invenção, é uma convenção política da tentativa de construir poder social para diminuir as assimetrias de poder que organizam a nossa sociedade. Então, esses direitos não caem do céu, nem são uma projeção metafísica da dignidade humana, mas surgem da luta social que legitima seus valores ao plasmar-se numa sensibilidade cultural coletiva que, no melhor dos casos, consegue se institucionalizar na norma, etc, etc. Mas tem uma dimensão da sensibilidade cultural que é fundamental. Pergunta simples. Qual é a relação entre cultura e direitos humanos? Qual vocês acham que é a relação entre cultura e direitos humanos? Cultura é um produto. Não, direitos humanos para a cultura ou cultura é um produto dos direitos humanos? Os direitos humanos são um produto da cultura ou a cultura? Pergunto. É uma forma interessante. Você muda aí a e faz uma flechinha para lá e para cá e você pergunta como é que é. O que vocês acham? A construção social dos dois. Então, Os dois são? Preciso do outro. Aham. Uma relação Cada um social. pode dar conta do outro. Tem cultura errada? É, isso que eu pensei. Tem cultura certa? Tá? Pergunto. Porque incluso tem todo um debate que eu acho interessante, ainda avançando nessa ideia de, então, como vamos pensar direitos para além da cultura moderna. Então, não daria para pensar direitos fora da cultura moderna ocidental? E até pode ser que a ideia de direitos assim, fechadinha, como a gente, não seja traduzível para outras culturas. Sim. Isso é possível, mas isso não é um problema. Porque assim, dizer que tem que ter o equivalente direto do que a gente entende por direitos lá é, de alguma maneira, impor a nossa concepção lá. O que pode ser interessante é nos perguntar, aí tem um autor que eu gosto muito, que trabalha muito com interculturalidade, se chama Raymond Panikkar. O Panikkar vai dizer, o importante é nos perguntar se tem um equivalente, não uma tradução direta. Não é o que aqui chama direito, lá se chama tal. Não. Não é procurar a palavrinha que encaixa. Não, qual é o equivalente? Porque pode que nós construímos essas formas de cuidado das pessoas a partir delas, de direitos, e sei lá, em outros povos é a ideia
bom viver. No caso da... Então, a pergunta que eu faço a partir daí, as culturas são absolutas? É uma pergunta. Mas quem falou que não? Tenho que respeitar absolutamente a cultura. As culturas não podem ser mexidas. Primeira coisa, essa não é uma prática vinculada a uma religião, não é uma prática islâmica. É uma prática de alguns povos da África. Pronto. Mas, inclusive, tem alguns povos também na América Latina que a prática vem com o sequestro de algumas populações africanas, também vem essa prática. Mas, ao interior dessas comunidades, tem mulheres que não aceitam essa prática. Então, já não é tão simples como dizer, é coisa da cultura, porque ao interior dessa cultura tem debate. E o problema quando se mobiliza o debate cultural é que muitas vezes os grupos de poder ao interior desse grupo se aproveitam do discurso da cultura para manter o status quo. Então temos que... Eu concordo com que a cultura merece respeito, mas a minha pergunta é se é o respeito absoluto e não dá para debater esses processos culturais também. O problema não é deles, o problema é nosso. No sentido, também tem um problema deles, porque ao interior dessa cultura tem uma disputa ao interior dela, que tem mulheres mais que aceitam, mulheres que não aceitam, homens que aceitam, homens que não aceitam. Tem um processo de transformação. E aí uma primeira coisa, a cultura não é uma coisa estática. Primeira coisa fundamental. E não é uma coisa fechada. Sempre estamos em interações culturais. Sempre. Todos os povos estão em interação cultural, a menos que um povo tenha decidido se isolar, que também pode ser uma decisão. Mas tem uma dinâmica histórica e tem uma dinâmica ao interior do próprio grupo, primeira coisa. E tem diversidade ao interior da cultura. Então não dá para absolutizar como se fosse uma coisa homogênea e monolítica. O primeiro ponto de partida. Mas o fato é, eu acho que é importante também reconhecer, e por isso eu entendo a preocupação da companheira, uma coisa é o debate interior deles, mas também tenho que reconhecer que, para mim, cria um problema. Ou seja, pelo menos reconhecer o conflito. Estou dizendo, porque eu tenho um valor, que é o valor pelo respeito do corpo da mulher, que ela merece integridade, porque essa é uma prática que, na minha leitura, concordo que pode ser distinta de parte deles, mas na minha leitura, violenta a integridade do corpo dessas mulheres. Beleza. Mas também eu tenho um valor que eu tenho que respeitar a cultura do outro. Então eu tenho um conflito de valores, meu, da nossa sociedade, tem um conflito de valores. Então eu acho que o ponto de partida é pelo menos reconhecer o conflito. Entendeu? Porque tenho dois valores que estão conflituando entre eles. Primeira coisa. E a partir daí eu acho interessante, porque então eu vou intervir. Mas como eu intervenho sem violentar a autonomia dessa cultura, que é a preocupação do companheiro. E aí é interessante o que você falou, mas o que opinam as mulheres? E, sobretudo, o que opinam as mulheres que estão sendo vítimas dessa prática? E aí tem algumas intervenções que podem ser muito preocupantes, porque pode ser uma imposição cultural, mas tem outras que têm uma sacada interessante. Por exemplo, tem grupos que estão apoiando as mulheres jovens criando rádios comunitárias. Para quê? Para que a voz delas seja ouvida na comunidade. Eu não estou dizendo o que tem que fazer. Obviamente estou intervindo. Também não vou dizer que não estou intervindo. Estou intervindo. Pois estou apoiando um grupo e não a outro. Mas também não é tão simples como dizer, então eu não vou mexer aí, não vou entrar aí. Não é verdade, porque se tem uma prática que é diretamente contrária à minha sensibilidade moral, eu também estou em conflito sobre como eu posso ou não agir diante de uma realidade. É um fato. É um fato, ou seja, a gente não precisa sair do Rio de Janeiro, porque tem algumas lógicas por alguns grupos que violentam o que eu acho que é a integridade das pessoas. Esses grupos neofascistas, não me venham com história que essa é a cultura deles, entendeu? Se não, desculpa, mas pode ser a tua cultura, mas eu não concordo com essa prática. Então, eu concordo com que é fundamental o respeito pela diversidade cultural, fundamental, é um direito, e um direito que tem uma razão de ser muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a cultura seja um absoluto. Entendem aqui a ideia de absoluto. Um absoluto é uma coisa com a qual você não pode fazer nada. Não, porque as culturas não são absolutas. As culturas estão permanentemente em transformação,
não são monolíticas, não são homogêneas e se constituem permanentemente na interação social e na interação entre distintas culturas. Então, aí temos, pelo menos, que dar conta da complexidade do fenômeno. Só que eu acho interessante, e aqui com isso eu já fecho, eu também falo muito. Para nós é um horror a prática da ablação. Ablação se diz em português? Em espanhol é ablação. Mutilação. A mutilação do clítoris, porque não é da vagina, é do clitóris da mulher. Obviamente é vinculado ao tema do prazer feminino. Não tem como fugir desse fato. Mas para nós não é problema pegar uma pessoa e tirar ela 30 anos na cadeira. Tirar a vida, né? Para nós, na nossa cultura, não tem problema com isso. Então, só para dizer que também a nossa, assim como nós podemos ter uma opinião sobre outras culturas, o mesmo direito tem outras culturas para opinar sobre práticas culturais nossas que estão tranquilamente aceitas. Olha, vou colocar um outro exemplo na América Latina. Às vezes aparece a notícia que um povoado andino, sei lá, na Bolívia, no Peru, pegou uma pessoa que estava cometendo um fato e deu chicotadas nas costas da pessoa. E aí a gente fica, oh, que horror, atentando contra a integridade corporal da pessoa. Mas nós pegaríamos essa pessoa, botaríamos, sei lá, na cadeira 30 anos, está tranquilo, ninguém se escandaliza por isso. Para essas comunidades indígenas, fazer isso que nós fazemos é um verdadeiro escândalo. Porque para eles tirar a pessoa da comunidade é desintegrar a pessoa, é matar metafisicamente a pessoa. Deixar a pessoa sem referência comunitária é eliminar a pessoa. Então, olha como a nossa prática cultural, tudo isso só para dizer, a nossa prática cultural também é particular, também é relativa, também merece ser confrontada a partir de outras culturas. Por quê? Porque o que eu acho interessante, e é para lá que a gente quer caminhar, é entender que as culturas estão em permanente interação, mas a pergunta tem que ser, mas qual é o critério dessa interação? Qual é o critério de forma tal que todo mundo consiga esse diálogo intercultural para nós ser também capazes de ouvir os outros e aprender com as experiências dos outros e oferecer para os outros o que a gente pode oferecer, que é o processo de interação cultural. Esse é um grande desafio. E não é um desafio fácil. Não estou dizendo que seja sencillo. E, ainda pior, estamos em um grande processo de homogeneização neoliberal do mundo. A tecnocientífico, de imposição cultural ocidental, etc, etc. Mas estamos sofrendo uma grande perda de riqueza humana com essa eliminação da diversidade cultural. Então, é um desafio que temos. E não estou falando isso em relação a estamos perdendo a cultura na África e na Ásia, também. Mas quanta ignorância não temos sobre processos culturais aqui dentro do Rio de Janeiro? Entendeu? De riqueza, de diversidade, de experiência, de vida, que a gente não dialoga com essa riqueza. E isso também tem que ser um desafio de cara a essa relação entre cultura e direitos humanos. É que, para mim, a chave da leitura é, de novo, como é a relação de poder. É realmente um diálogo de culturas ou é um processo de imposição cultural? Porque aí tem toda a diferença. Porque não é, olha, estamos aqui em uma simetria de poder, cada um reconhecendo o outro e se confrontando a partir do exemplo do outro. Dizer, olha, capaz que sim, isso seria melhor assim, tá? E não um sobre o outro impondo a sua cultura, obrigando através de distintas estratégias militares, econômicas, políticas, para impor uma definição de cultura sobre o outro. Então, o que eu acho fundamental é atender a essa assimetria de poder para que não seja um processo colonial de imposição cultural. Aí eu concordo totalmente com você. Agora, o problema é que a gente até agora está falando de cultura como se fosse uma coisa só. E aqui eu quero destacar, para recuperar a dinamicidade e a historicidade do processo, que a gente não, mais do que de cultura, estamos falando da dimensão cultural. Não é uma cultura estática, é uma cultura, um processo dinâmico. E
E mais do que de cultura, é um processo cultural, é um processo humano, porque a cultura está sempre se transformando. Por isso, parte do problema da colonialidade é que a gente, desde a sua lógica branca ocidental, no meu caso, estou falando de mim, olha, por exemplo, para os povos indígenas como se fosse uma cultura estática que ficou parada no tempo. Não é verdade. Não é verdade. Os povos indígenas também estão no seu próprio processo cultural. Ou seja, os indígenas não são uma cultura parada no tempo. Não é uma coisa homogênea. É um processo cultural em curso também. E não é um povo, são múltiplos povos. Então não é uma coisa que todos acham, os indígenas, como se fosse uma coisa só. Isso é uma falta de respeito para a diversidade ao interior dos próprios povos indígenas. A cultura popular, como se toda a manifestação cultural das favelas do Rio de Janeiro fosse o mesmo. Essa é uma homogeneização e uma invisibilização da diversidade cultural ao interior da própria cultura popular do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, ver esses processos do cultural como um processo humano de construção, troca, transformação de signos, de construção de símbolos, signos a partir dos quais nós tentamos compreender a realidade, dotar de sentido a realidade, transformar a realidade. Então, aí, estou querendo aqui só trazer esta ideia de construção e troca da dimensão simbólica, da dimensão cultural, porque é a partir disso que a gente vai tentar explicar, interpretar e intervir na realidade, a partir de nossas referências culturais. Por isso, o Herrera, estou aqui só apresentando a proposta do Herrera, que não é tampouco um absoluto. A gente pode não concordar, debatir, dizer, olha, não concordo, não aceito uma coisa, não aceito a outra. Isso não é palavra de Deus, tá? Isso é só a palavra do Herrera, que a gente pode não concordar. Então, mas ele vai falar, eu vou depois encaminhar o PowerPoint. Ele vai falar da ideia do circuito cultural, porque o Herrera vai dizer, olha, a gente é um animal cultural. Somos animais culturais. A gente está permanentemente interagindo com o entorno, com outras pessoas, com a natureza e com nós mesmos. Tem uma dimensão intrapsíquica também, uma relação com nós mesmos. E nesse processo de interação com nós, com os outros e com a natureza, a gente está permanentemente produzindo símbolos, signos, produtos culturais. Para quê? Para tentar compreender essas interações e para tentar responder a elas. Tentar compreender a realidade das nossas interações permanentes e tentar intervir nessa realidade. Isso é o que ele vai chamar de circuito cultural. Eu me relaciono com vocês, me relaciono comigo mesmo, me relaciono com a natureza, e eu preciso, para reagir desse entorno de relações, criar símbolos, signos, conceitos, compreensões da realidade. Estou permanentemente produzindo cultura, tá? Que é a minha forma de responder, para tentar reagir nesse entorno de relações. Sensação de pertencimento, né, desse grupo. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Então, o interessante, qual é o universal para Herrera? Qual é a violação de direitos humanos? Para Herrera dizer, a única coisa universal é que todos nós somos animais culturais. Todos nós precisamos poder reagir diante da realidade. Quando você corta esse processo de reação cultural, você está cometendo uma violação de direitos humanos. Quando você não permite que as pessoas consigam reagir na sua própria realidade, senão que você impõe uma forma de reagir. Porque a gente está se relacionando com a natureza, com a sociedade e tal, e está criando respostas culturais para reagir a essa realidade. Mas aí vem outro e impõe a sua forma de reagir. Essa é uma reação, você está cortando o circuito cultural, vai dizer o Herrera. E aí então você está impondo ao outro a sua própria resposta. Aí tem uma violação de direitos humanos. Essa imposição pode ser através de uma medida econômica, de uma medida política, de uma medida militar. Mas aí o que o Herrera está tentando fazer com isso, por isso ele vai falar mais que de cultura, de processos culturais. Porque uma permanente construção coletiva para reagir na nossa realidade. E nessa reação, a gente vai criando produtos culturais, símbolos, signos, narrativas, histórias. Ontem tinha uma companheira que é contadora de histórias, não?
Você. O que é uma história, senão uma forma de tentar compreender a realidade e criar uma narrativa que dê conta dessa realidade. Mas essa narrativa, essa história tem que ser criada a partir da própria realidade individual e coletiva. Se eu imponho uma história que não tem a ver com a minha realidade, eu estou sentindo que estou perdendo o chão. Porque essa história não tem a ver comigo. Essa é uma outra história, de outra realidade. Eles estão querendo que eu reacione para uma outra realidade, não para a minha realidade. Olha aí a relação direta entre cultura e direitos humanos. Porque, de fato, direitos humanos são um produto cultural. Mas a criação de cultura está diretamente vinculada com a construção de direitos. Então, tem uma circularidade entre direitos e cultura que é permanente. Direitos humanos são produtos culturais? São produtos culturais. É uma forma de reagir diante da realidade para tentar compreender ela, para tentar intervir nessa realidade. A melhor forma de ser humano que temos. Criamos direitos para conseguir reagir da melhor forma diante da nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, criando direitos, estamos constituindo formas culturais também. Estamos influenciando nessa cultura, estamos criando cultura também. Então, é um processo circular, permanente, porque é um mesmo processo social. É uma circularidade permanente que constitui a própria sociedade. E por isso é que o cultural não é uma atividade passiva dedicada só a representar esteticamente, porque às vezes tem uma ideia de cultura como se fosse uma coisa, um luxo, não? Assim, uma coisa para os museus, uma coisa para exposições, não? É só consumo. A ideia de cultura como consumo. Você vai consumir cultura. Você vai no museu, consome cultura, depois vai para casa. Não? Uma coisa estática, parada no tempo, com uma representação artística, acabou a cultura. E aí, então, tem grupos que criam cultura e grupos que não criam cultura. Olha o problema quando você tem essa ideia de cultura na lógica da representação só estética, não? Então tem grupos que criam cultura e que consumem cultura, e grupos que não criam cultura e que não consumem cultura porque não tem dinheiro para ir, sei lá, para o Museu de Arte do Rio, e não vai, então não. Então, todos somos sujeitos culturais. E nesse processo criamos permanentemente cultura, mas não uma cultura, é um processo cultural diverso também, porque também não é todo mundo está criando a mesma expressão cultural. Não é verdade. Esse é um processo conflitivo, diverso. E, ao mesmo tempo, é interessante porque, se você entende, então... Só pense um momentinho. Olha a diferença que isso teria para pensar as políticas culturais. Porque você pode criar política cultural pensando que só alguns sujeitos produzem cultura e consumem cultura e outros não. Então você vai investir para que os sujeitos continuem produzindo cultura e consumindo cultura e outro povo fica fora da história. Então não é menos cultural quando eu apoio uma festa junina, uma comunidade, eu apoio da própria comunidade criando as suas manifestações, as suas expressões culturais, que quando eu financio, sei lá, uma exposição muito renomeada e tal. Mas a política pública cultural deveria dar conta dessa outra diversidade também. Não só dos grandes produtores culturais. Uma coisa é oferecer oportunidades aos empresários de não pagar. E outra coisa é que o Estado também não assuma a responsabilidade de apoiar outras formas de produção cultural. Não pode ficar fechado só naquelas formas mais reconhecidas, artísticas, sei lá. Agora, eu quero avançar, temos ainda 20 minutinhos, eu quero avançar um debate que para mim é central nessa relação entre cultura e direitos humanos. Porque nesse circuito de reação cultural, obviamente a gente tem uma intervenção na realidade. E nós podemos intervir na realidade, incluso nesse processo cultural, com uma lógica emancipatória ou com uma lógica regulatória. Lembram que a gente falava a pergunta é qual é o critério que vai orientar a nossa intervenção na realidade, a nossa produção cultural. Porque também não é que qualquer produção cultural, então, como é cultura, é ok, não importa. Eu não vou matar pessoas, é a minha reação cultural, entendeu? Me respeita, porque estou reagindo. Não, querido, parei, vamos pensar o critério também. E aí a circularidade entre direitos e cultura é importante.
Então, não basta dizer, não, é que eu reajo assim porque a minha cultura é assim. Tá, para aí, querido. Não é. Então, o critério... Obviamente, estou aqui fazendo uma simplificação. Estou tentando criar uma dicotomia só com fins pedagógicos, tá? Coisa sempre bem mais complexa. Mas o Herrera vai dizer que tudo isso está no livro O Processo Cultural, do Joaquim Herrera. Esse é um livro que não existe em português, lamentavelmente. Mas se alguém quer em espanhol, podemos encaminhar. O Processo Cultural. O Herrera vai dizer que há duas maneiras de abordar o processo cultural. De uma perspectiva regulatória, a partir da qual aceitamos uma ordem de coisas dadas como se fosse a única viável. Isso é assim, acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais o que pensar, pensamento único, você não tem o que mexer aí, não fique quieto, fique sentadinho. Tá? Ou de uma perspectiva emancipatória, a partir da qual negamos que haja apenas uma possibilidade. Lembram ontem? Para o pensamento crítico, o que está dado não esgota o campo de possibilidades do real. Temos outras possibilidades a ser construídas. Outras possibilidades de perceber e de agir no mundo. Então, para Herrera é muito importante perceber e diferenciar esses processos culturais, quando ele vai chamar esses processos fechados que paralisam de processos ideológicos. E os outros vai chamar de propriamente processos culturais. Só para fazer uma diferença de duas maneiras de reagir. E aí, muito rapidamente, ele vai diferenciar então entre processos culturais emancipatórios e processos culturais regulatórios. Estou trazendo esse debate porque, olha, este é um debate sobre cultura e direitos humanos, diversidade cultural, expressões culturais, manifestações sociais. Então, ele vai criar aqui essa forma de ter um critério na hora de pensar como intervir na realidade. Ele vai dizer, os processos culturais emancipatórios criam uma abertura dos circuitos de reação cultural, ou seja, permitem que as pessoas consigam reagir diante da sua realidade. Processos culturais em que todos os atores sociais podem reagir, criando produções culturais a partir dos ambientes de relações nos quais estão. Permitem que as mulheres que estão sofrendo a mutilação do clitóris possam reagir diante dessa realidade e não tenha que consumir uma reação criada, sei lá, pelos homens velhos dessa comunidade que decidem por todo mundo. Então, esse circuito de reação pode ser dado. Em câmbio, os processos culturais regulatórios é um fechamento da reação dos circuitos de reação cultural. São processos culturais em que alguns ou todos os atores sociais são impedidos de criar produções culturais. Eu já falo mal, mas leio o pior português. Tá? Vocês não conseguem assistir aí, não? Dá para ler? Mas a ideia é essa. Esse processo de cultura está sendo possibilitado ou está sendo impedido? Não muito longe de hoje, quando uma mulher não podia se divorciar. Ela não tinha capacidade. E não era um problema só de caráter legal, também era um problema de caráter cultural. Porque a mulher ia falava com a mãe, dizendo, não, mas minha filha é seu marido, tem que ficar com ele, tem que aceitar, tem que calar a boca. Tá? As mulheres ali já a cultura do estupro, não, mas cala a boca, querida, porque senão você vai... Então, em lugar de empoderar a mulher para conseguir reagir diante dessa realidade, inviabiliza a reação cultural. Vou insistir, essa é a expressão normativa, mas tem um substrato cultural, sim, tem um pressuposto. Que aí então é importante como ter um critério de está permitindo a alguns ou a todos os atores sociais reagir ou está impedindo deles reagir diante dessa realidade. A cultura da honra também. Tinha a cultura da honra. Da honra, por exemplo. Mas também. Então é importante isso. Incluso, não, é violência doméstica. Não, é violência machista, querida. Porque, não, é violência doméstica, aconteceu no lar. Não, mas você está invisibilizando que tem uma relação de poder. Então, o tipo de violência tem a ver com uma relação de poder. É importante visibilizar. Mas essa ideia essa diferença é um primeiro, só construindo esses critérios para pensar essa circularidade entre direitos e cultura. Depois ele vai falar também desses processos no âmbito mais cultural, da troca cultural. São processos culturais abertos à interação com outros processos culturais. Aí é o que é interessante.
Então, não é uma coisa fechada, é um processo cultural aberto a outros processos culturais. Esse diálogo, em lógica de diálogo, de igual para igual. Buscando a criação de espaços de encontro baseados na igualdade de acesso aos bens e igual capacidade de afirmar suas convicções. Em cambio, os processos ideológicos, os processos fechados, ele vai dizer, fecha aos processos culturais, são processos culturais fechados à interação com outros processos culturais em um regime de igualdade econômica e negando igual capacidade de afirmar suas próprias convicções. Quando eu me encontro com os indígenas a partir de um preconceito de que uma cultura inferior, é um preconceito, mas está impedindo o diálogo cultural e a troca cultural com eles. É uma forma concreta, mas eu nem preciso ir tão longe. Carnaval é só o que acontece em Sapucaí, não é o bate-bola, não é? E não tem troca. Tem uma lógica cultural que é um processo que inviabiliza essa riqueza. E provavelmente está acontecendo muita mais coisa por fora do que acontece em aquilo que é visibilizado, sobre-visibilizado, sobre-representado na mídia. Interessante para começarmos a ver se permite ou não a troca cultural, a interação. E, por último, tem processos que viabilizam a mudança social e outros que inviabilizam, que impedem a mudança social. Processos nos quais os atores sociais podem construir conteúdos de ação social. E aí pensemos toda a possibilidade no campo cultural para criar esses conteúdos de ação social que gradualmente transformam essas metodologias, essas formas de fazer as coisas. Processos democráticos radicais, complementaridade entre os aspectos formais e participativos da democracia, são formas, olha a relação incluso dos direitos humanos e democracia, estão viabilizando criação cultural e ação social permanente. Mientras que esses processos ideológicos é um fechamento da mudança social. Os atores sociais não podem construir conteúdos de ação social. Eles ficam paralisados na sua capacidade de resposta, na sua produção cultural permanentemente. Então, o que mais nos importa é a criação e contribuição de materiais não na ideia de uma coisinha para fazer, dos produtos culturais, que nos permitam colocar em prática a capacidade humana genérica de fazer e desfazer mundos. A gente está permanentemente fazendo e desfazendo o mundo. Conhecer e enfrentar os contextos dominantes, confrontar esses contextos dominantes. Enfim, fortalecer as lutas pela dignidade humana. Então, a nossa pergunta é qual é a capacidade que temos de produção cultural para levar em frente essa luta pela dignidade humana. É o critério último nessa construção. Então, há uma estreita relação entre esse conceito criativo e transgressor do cultural e a ideia de direitos humanos, porque, no final das contas, como você falava, são reações coletivas. Direitos humanos é uma reação diante de uma situação indigna. A gente cria o direito por quê? Porque tem uma situação que é percebida como indigna. Não, eu não quero que isso continue acontecendo. Aí tem um grupo que reconhece que tem uma injustiça e começa a se mobilizar para que esse direito seja reconhecido. Esse é um processo cultural. Um processo de construção cultural também. E, por último, agora sim, esse vai ser o último a sua vez, se o cultural nos impele a agir de forma criativa e transgressora a partir da indignação com a injustiça e a exploração, os direitos humanos emprestarão ao termo o canal necessário para se conectar com as diferentes lutas que as formas plurais e múltiplas da vida que povoam o nosso mundo. Então, aí direitos humanos é como uma grande gramática de construção cultural, como uma grande estrutura, não uma estrutura, mas é como um grande horizonte de construção cultural permanente. Por isso que dizíamos, direitos humanos são produtos culturais que, a sua vez, criam cultura permanentemente. É um processo aberto para a interação social. Mas essa é a nossa proposta desde o Instituto Joaquim Herrera Flores, a partir dessa ideia do próprio Joaquim. Nem sempre trazemos a teoria do Joaquim, mas nesta vez eu achei interessante, porque acho que tem todo a ver com a proposta do próprio curso.
E aqui, aí o que eu acho interessante é cada um se perguntar no seu próprio âmbito de vida. O que eu faço no mundo do direito, o que eu faço, sei lá, contando histórias, o que eu faço na Ancine, o que eu faço na minha comunidade, o que eu faço como advogado, como advogada, o que eu faço no mundo da cultura, como um está participando desse processo permanente de criação cultural e de abertura da criação social de direitos também. Esse é o grande desafio e, por isso é o que vai orientar toda a dinâmica do curso daqui para frente. Ok?